nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 19, trecho 2, 28 de fevereiro de 1926. Cada vez que a alma ocupa de si mesma, perde um ato na vontade divina. O que significa perder esse ato? Continuava em meus acostumados temores e meu sempre amável Jesus fazia-se ver todo bondade e me disse: minha filha, não perca tempo, porque cada vez que se ocupa de você, é um ato que perde em minha vontade. Se soubesse o que significa perder um só ato em minha vontade, você perde um ato divino, aquele ato que abraça tudo e todos, e que contém todos os bens que há no céu e na terra. Muito mais que minha vontade, é um ato continuado que não se detém jamais em seu curso, nem pode te esperar, quando por seus temores te detém. É a ti que convém segui-la em seu curso continuado, não a ela esperar a ti quando tu te puseres a caminho para segui-la. Então ele vem lá falar para Luísa, Jesus, que ela não pode conviver com esses temores, porque é impossível caminhar nesses temores com a divina vontade. Que para viver na divina vontade, ela não pode olhar para si. E com certeza a Luísa tinha muitos temores, né? No sentido de não caminhar na divina vontade, de quantos a gente mesmo tem esses temores, né? De não estar vivendo realmente a divina vontade. O medo, né? De gente achar que está vivendo e não está vivendo na divina vontade. Os temores que a Luísa tinha quanto a escrever, né? Tinha repugnância de escrever, o fato de ter que estar subordinada aos sacerdotes, isso para ela, né? Era grande dificuldade. E quando ela pensava nisso, né, quando ela tinha esses temores, esses medos, essas desconfianças, ela pensava em si, né? Porque todos esses temores, todas essas coisas afetavam diretamente a ela. Então ela estava pensando em si. E Jesus fala que para viver a divina vontade não se pode pensar em si. Não tem como. Né? Tanto é que ele fala, não perca tempo. Pensar em si é uma perca de tempo. Porque cada vez que você se ocupa de você é um ato que perde em minha vontade. Então, pensar em nós mesmos, porque Jesus não fala só para a Luísa, não é? Se estende a nós, que depois da Luísa também queremos viver essa vida divina, né? Por meio do dom da divina vontade. Então, isso também se estende a nós. Se nós quisermos viver na vontade divina, precisamos esquecer de nós mesmos, dos nossos temores, das nossas dúvidas, dos nossos medos, das nossas frustrações, deixar tudo no Fiat. Tudo no Fiat. Eu não tenho mais vida. A partir do momento que eu decido viver na divina vontade, eu não tenho mais vida. A minha vontade não pode mais ter mais vida. São temores, não pode estar em nós. Porque a divina vontade precisa ter livre campo, livre acesso para trabalhar. E se ela não tem livre acesso, ela não trabalha. Ela não consegue realizar aquilo que de fato ela quer realizar em cada um de nós. Como Jesus fala, você perde um ato divino quando a gente fica nos nossos temores olhando para nós mesmos, para os nossos medos, as nossas limitações. A gente perde um ato divino. Então Jesus, a divina vontade, queria fazer um ato em nós. Um ato que é eterno, né? Que abraça tudo, como ele falou. Aquele ato que abraça tudo e todos e que contém todos os bens que há no céu e na terra. Um só ato da divina vontade consegue, né, abraçar
todos os bens que contém no céu e na terra. Entra nesse ato eterno de Deus, ilimitado de Deus. Então abraça tudo, um só ato abraça tudo. E ele continua: mais que a minha vontade, é um ato continuado, que não se detém jamais, não se pode parar. Corre, é um ato que corre, que não para, que gira o tempo todo, né? Tanto é que a gente fala do girar no Divino Querer, né? A Luísa gira. Então, o ato divino não pode parar, não pode ter interrupção. E o que é que interrompe o ato divino? É um ato humano. Quando a gente pratica um ato humano, a gente interrompe a divina vontade. Interrompe o ato divino, o ato da divina vontade, de prosseguir, né? De executar a sua vontade suprema. Então, a gente não pode colocar obstáculo na vontade de Deus. Os nossos medos, os nossos cansaços, as nossas limitações, dúvidas não podem fazer com que a vontade de Deus não tenha o campo para trabalhar. Mas ao contrário, a gente deve se despir de nós mesmos de tal forma que a vontade de Deus possa achar o campo aberto e fazer o seu trabalho. Usando da nossa humanidade, da nossa pequenez, né? E a gente vai ser veste da vontade divina de Deus em nós. Jamais em seu curso. Nem podes te esperar quando por seus temores te detém. Então a vontade divina não espera. Se a gente, por algum motivo, né, teme alguma coisa, né, algo nos amedronta, se temos alguma dúvida, temores, por achar que não estamos vivendo na divina vontade. E aí se entristecer, poxa, eu acho que eu não vivo na divina vontade. Poxa, eu acho que eu não estou caminhando como deveria, eu acho que eu não estou fazendo aquilo que Ele quer ainda. Jesus não quer que olhemos para nós. Se pararmos para olhar para nós mesmos, é aí sim que a gente vai parar, vai estacionar a nossa caminhada. Então, se o nosso humano, que é imperfeito, como Jesus falou, né? A gente tem hora que Ele esconde de nós as imperfeições justamente para isso, para a gente não estacionar, não parar a nossa caminhada. Porque se Ele mostrar os nossos defeitos, a gente pode parar, né, se deter. E aí Ele não consegue fazer o que Ele quer, a divina vontade não consegue trabalhar em nós. E aí Ele esconde os nossos defeitos muitas vezes. Então a gente vai sempre ser limitado. Ilimitado é Deus. Somente Deus é ilimitado, então a gente vai ser sempre essa criatura limitada, né? Que vai conter defeitos, imperfeições próprias da nossa natureza. É natural do homem ser imperfeito, né? Mas o perfeito vai morar dentro de nós, imagine, né? Eu não falo imperfeição na condição de pecado, né? Eu falo na condição, assim, da nossa natureza humana, né? Que a gente ainda vive nessa carne, né? Na natureza humana ainda. A gente ainda tem algumas imperfeições que não, né, precisamente são pecados, mas faz parte da nossa natureza. E que Jesus é da nossa pequenez, né? É da nossa pequenez. E que não interfere em nada. Que Jesus, que a divina vontade, possa trabalhar em nós, encontrar campo aberto. Porque não é a nossa natureza que vai impedir com que a divina vontade faça, né, a sua obra. Porque a natureza, como Jesus falou, um trecho do livro do céu, na nossa natureza é boa. Né? A natureza é boa. O que manchou Adão foi o quê? A vontade. A vontade é subtraída de Deus, né? Uma vontade longe de Deus, né? Subtraída da divina. Então, uma vontade demoníaca. É isso que nos mancha, é isso que nos suja. A nossa natureza não. Sempre vai ser pequena. Jesus sempre falou, né? Que nossa natureza vai ser pequena, nós somos pequenos. E essa pequenez agrada tanto a Ele, que é por meio dessa pequenez que Ele consegue trabalhar o dom da divina vontade. Porque a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que são doutores, né? Doutos, são muito inteligentes, que têm estudos muito aprofundados da doutrina, né, teológicos, mas que não se abrem às verdades divinas do livro do céu.
e de muitas místicas, né, que a gente vê por aí, têm dificuldade de acreditar. Por quê? Porque não tem essa pequenez. Não tem essa pequenez que nós temos. Né? Aqueles que querem viver a divina vontade têm. Então é preciso ter essa pequenez. Reconhecer-se um nada, né? Natureza frágil mesmo. Eu sou frágil, sou pequena, sou nada. Mas o meu nada se anula para receber o tudo que é Deus. Receber Ele dentro de mim. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, não é? Tem algo mais profundo que isso? O meu nada recebendo tudo. O meu nada, que é um nada, sendo preenchido pelo tudo. E do meu nada, eu dou a Deus o tudo, que é Ele mesmo, que é dele mesmo, e que pôde estar em mim, e estando em mim continua a sua obra, o seu trabalho. Que trabalho é esse? Da purificação, o trabalho de fazer com que o homem volte à sua origem, de fazer com que o homem volte a ter essa relação de amor para com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Volte a ter essa unidade com a Trindade. Imagine aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em unidade. É uma só vontade dos três, uma só vontade. E nós não estamos na vontade da Trindade. Nós não estamos na unidade da Trindade quando a gente não vive na divina vontade. Porque Adão, pecando, ele se subtrai dessa unidade trinitária. Ele se subtrai. Então, para que possamos agradar verdadeiramente a Deus, é preciso que nós estejamos em unidade com a vontade da Trindade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão os três, sendo um só Deus, em uma mesma vontade, com a mesma vontade. Nessa vontade divina também nós devemos estar imersos nessa mesma vontade da Trindade. É só aí que realmente a gente vai agradar a Deus, né? Então, para agradar a Deus é preciso ser pequenino, um nada, e deixar Deus ser o tudo em nós. Aí ele continua aqui. É a ti que convém segui-la, né? É a nós que convém seguir a divina vontade no percurso dela. Esse percurso continuado, não a ela esperar a ti quando tu te puseres a caminho para segui-la. Então a divina vontade não pode nos esperar. Ela precisa trabalhar, né? A vontade de Deus não para. Eu li um trecho no Livro do Céu esses dias que fala assim, que a divina vontade não para um segundo, em tudo ela está. Em cada movimento, né, por pequeno que seja, de uma folha, do vento, da gota de água, da onda do mar, né, das ondas, todo movimento, o motor é a divina vontade. Né? É ela que rege tudo, é ela que comanda tudo. E se ela decidir parar por um segundo de trabalhar, então nada tem vida, tudo se perde. Porque a divina vontade não trabalhou. Então ela trabalha constantemente. A divina vontade não para. Não para, né, o seu trabalho. E nós também não podemos parar, porque ela não para. Não é? Ela não vai parar para esperar que a gente saia do nosso comodismo, para que a gente saia dos nossos medos, porque nunca vamos sair, porque se sempre olharmos para nós, vamos continuar sempre estacionados, porque somos imperfeitos, pequenos, nunca seremos aquilo que a gente quer ser, não é? Que para sermos perfeitos, né? Perfeitos, totalmente como a gente acha que deveríamos ser, aí seríamos Deus. Então a gente é pequeno, a nossa natureza é frágil mesmo.
E não podemos estacionar olhando para a nossa natureza, pensando na nossa pequenez. Porque a divina vontade não para esperar a gente. Nas nossas fraquezas, ela continua seu percurso. Então, se a gente para, se a gente estaciona, nós que estamos perdendo esse ato divino que a divina vontade está realizando. E queria que nós participássemos desse ato. E se a gente não prossegue, não caminha junto, a gente perde esse ato. E um ato perdido, nossa, na divina vontade, é grandioso. Tanto como é grande perder, né? Fazer um ato na divina vontade é grandioso e perder também. Imagine como que não é, né? É uma perda muito grande. Então não se deve parar na divina vontade para olhar a si mesmo, mas seguir o percurso divino. Seguir e não perder um só ato. Um só ato na divina vontade. Ele continua. E não só você perde o tempo, senão que eu, devendo apaziguar-te e tirar-te de teus temores, para pôr-te em caminho em minha vontade, obrigam-me a ocupar-me de coisas que não pertencem ao supremo querer. E não só você perde o tempo, né? Se a gente ficar estacionado, a gente perde o tempo de fazer atos divinos, né? E ele fala, senão que eu, devendo apaziguar-te e tirar de teus temores para pôr-te em caminho em minha vontade, obriga-me a ocupar-me de coisas que não pertencem ao supremo querer. Então, se ele para atender a Luísa nos temores dela, então ele vai perder tempo, né? E enquanto ele poderia usar do tempo para quê? Para realizar coisas que pertencem ao supremo querer. Não que Deus perca tempo com nada, né? Mas ele não quer que perdamos os atos divinos. Ele não quer que a gente perda o ato divino. Então, quando a gente perde um ato divino, né, a gente não caminha junto com a divina vontade, um ato a mais se perde. Porque aquele ato é nosso, como disse no livro do céu, que todos os nossos atos, né, já são predestinados. Então, Deus já predestinou um ato, os atos divinos para nós realizarmos. Então, na divina vontade já está aquele ato, já contém aquele ato que nós deveríamos fazer. Então, quando a gente não avança com a divina vontade, a gente perde. Não é Deus que está perdendo aquele ato. Vamos dizer assim, somos nós que estamos perdendo a oportunidade de fazer esse ato, de realizar esse ato. Nossa, como é profundo, né? Assim, tipo, pensar bem. Somos nós que estamos perdendo a oportunidade de realizar aquele ato divino que já estava lá, né? Predestinado para fazermos por Deus. Então, jamais perder um ato divino. Porque uma vida divina, né? Se perdendo. Tu mesmo não pertences. Me perdi aqui. Devendo apaziguar-te, tirar-te de teus temores para pôr-te em caminho em minha vontade. Obriga-me a ocupar-me de coisas que não pertencem ao supremo querer. Teu mesmo anjo guardião que está próximo fica em jejum. Teu mesmo anjo guardião que está próximo fica em jejum. Porque cada ato que fazes nela e conforme segue seu curso, é uma bem-aventurança acidental a mais que ele goza estando perto de ti. Então, quando a gente faz um ato divino, esse ato divino alimenta o nosso anjo da guarda. Ele se regozija com aquele ato divino que nós fazemos. Então, se nós não fizermos atos divinos, o nosso anjo da guarda fica em jejum, esperando essa glória, né, que a gente dá a Deus em cada ato. Ele espera, com certeza, para levar para Deus, né? Nem só para levar, mas já entra, né? Já entra ali. Mas o entrar, o ato feito por nós na divina vontade, já entrando na divina vontade, então o anjo
se regozijam com aquele ato divino, não é? E juntamente com ele toda a corte celeste, né? Acho que vai falar aqui depois, quer ver? Conforme segue seu curso, é uma bem-aventurança acidental a mais que ele goza estando perto de ti. É um paraíso duplicado de alegria que tu lhe ofereces. Então, cada ato divino que nós fazemos é um paraíso a mais para um anjo da guarda. Então ele recebe glórias e ele se sente com certeza honrado de estar ali, sendo o guardião daquela alma. Nossa, que alegria deve ser para um anjo da guarda, né? Que contentamento não deve obter um anjo da guarda por estar ali guardando um santo na divina vontade. De modo que se sente feliz de sua sorte, por ter sob a sua custódia. E como as alegrias do céu são comuns, teu anjo oferece a bem-aventurança acidental que recebeu de ti, seu paraíso duplicado a toda a corte celeste. Então ele oferece, né? Entra também na divina vontade o ato, né? E todos recebem aquele ato, e o anjo da guarda, o nosso anjo da guarda também oferece esse ato, ó. Que recebeu de ti seu paraíso duplicado e toda a corte celestial, como fruto do querer divino de sua protegida. Todos fazem festa e magnificam e louvam o poder, a santidade, a imensidão da minha vontade. Nossa, então cada ato nosso feito na divina vontade é gozo, é alegria no céu, é contentamento para os bem-aventurados, para os anjos e principalmente para os nossos anjos da guarda. Para os nossos anjos da guarda, aqueles que levam, né? Com certeza ele deve apresentar, né, os nossos atos ali com maior orgulho. Olha, a alma que eu protejo, olha aqui, os atos dela. Então é uma glória para aquele anjo. Meu Deus do céu. Quanto é importante um ato divino, né? E o não fazer. Imagine aí o que é não fazer esse ato. Você ter a oportunidade de fazer, né? E por conta da pequenez, da limitação, do nada nosso, a gente não faz. E aí o anjo fica em jejum. O anjo fica em jejum. E imagine quanto deve ser ruim, né? O anjo perceber ali que a gente tem aquele ato para fazer, a oportunidade de fazer e não faz. Então o anjo sai de mãos vazias, está em jejum, esperando aquele ato para oferecer a toda a corte celestial. Por isso seja atenta em meu querer. Não se pode perder o tempo. Há muito o que fazer. Convém que você siga o ato de um Deus não interrompido jamais. Então, ele tem muito o que fazer por meio dos nossos atos. A gente não tem noção, né? A gente acha que não está fazendo nada, né? Quantas vezes, né? Porque a santidade humana, sempre foi, né, de coisas estrondosas, né, de milagres, de prodígios, de pessoas muito santos, né, fazendo grandes caridades. Até meu esposo fala que ele não compreende muito essas pessoas que se enclausuram, né? Não tem porquê, fugindo do mundo. E que para ele o que são santos mesmo são aqueles que arregaçam as mangas, que cuida dos pobres, né, dos pequenos, que está ali enfrentando frio, calor, e mesmo doente, se anula, né? Abdica da sua própria vida para cuidar do outro. Esse santo, sim, que ele entende que realmente é santo e que merece ser exaltado, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Então, essa santidade, né, de grandes proezas nos faz questionar, né? Se realmente, será que eu estou mesmo fazendo aquilo que convém, né? Porque quando a gente só faz atos divinos parece ser tão pequenos, né? Ser tão pequenos. Mas a grande diferença está aqui, aqueles atos dos grandes santos, né? Foram atos feitos por eles, com a vontade humana deles, no esforço ali,
tremendo, né? Eles sofreram, né? No corpo ali, abdicando, né? Dos seus desejos, tudo para fazer a vontade de Deus. Só que eles não contavam com o dom divino, né? Fazia tudo pela graça de Deus, né? E faziam bem feito, né? Muita coisa assim maravilhosa, bonita de se ver, mas faltava ali a vontade divina agindo com ele, com o santo. O santo contava com a graça, mas não com a vontade divina agindo dentro dele, né? Como vida. Então essa é a diferença. Os atos divinos, né, com os atos humanos. E Jesus vem falar que a gente não precisa estar preocupada com fazer, o excesso de fazer. Eu preciso fazer isso, né? De mostrar a virtude. Se eu preciso fazer isso, aquilo, eu preciso dar esmola. Então você vê que a pessoa sai para dar esmola e leva um pouco de si também, né? Do eu. E Jesus mostrou isso esses dias, porque pessoas, né, que procuram, que não conhecem a santidade divina ainda, que vivem na humana, né? Que rezam, que procuram a Deus, mas que ainda não têm conhecimento dessa divina vontade, que não está a caminho, né? Como muitas pessoas já estão. Então, duas pessoas que Jesus mostrou claramente, para mim entender o que é a santidade divina e a santidade humana. Então, a primeira foi uma pessoa, né? Que ela me falou assim, que ela rezava 4 terços todo dia. Aí ela falou, eu rezo um de manhã, eu rezo um meio-dia, eu rezo à tarde e eu rezo uma noite. Ela parava para rezar esse texto. Mas como que era a reza do terço dela? É um terço, uma reza bem breve, né? Tipo, Ave Maria, Santa Maria, rogai por nós, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, rezou e deixou o terço ali. Mas aí Jesus me fez ver a vida dessa pessoa. Como que essa pessoa age. O apego material que essa pessoa tem. Nem só o apego material, mas por conta do apego material, as riquezas, aquela pessoa é capaz de tirar de quem tem menos para obter mais. Então Jesus me permitiu ver a vida dessa pessoa, né? Porque eu conheço essa pessoa. Então, e fazer essa análise, né? Que não é isso que ele quer, não é a quantidade de orações, não é a quantidade de coisas a fazer, mas é o ato feito na divina vontade. Uma outra pessoa que Jesus me mostrou claramente para me explicar foi uma pessoa também, né, que não vou me falar, mas assim, essa pessoa, ela fez uma visita a outra pessoa, aliás, uma pessoa fez um ato generoso para ela e ela foi tentar agradar essa pessoa que fez esse ato generoso, né? Mas ao tentar agradar essa pessoa com esse ato generoso, ela levou aquilo que ela sabia fazer para essa pessoa, né? Um bolo bem grande, imenso, né? Um bolo grande, mas levando esse bolo para agradar aquela pessoa, né, que fez um agrado para ela queria também mostrar o trabalho dela, de que ela sabia fazer aquele bolo bem feito e gostoso, e levando aquilo para aquela pessoa iria gostar do bolo, iria comentar com alguém, e esse alguém iria comentar com outro alguém, então podia expandir melhor o trabalho dela, né? Ela poderia adquirir mais dinheiro com aquilo. Foi uma bondade, mas ela também usou, né, para pensando nela, né? E aí depois ela visita uma pessoa ali fazendo aquele trabalho, entregando aquele bolo, ela encontra alguém ali que ela conhecia e faz tempo que não tinha visto, visitou aquela pessoa e conversou com aquela pessoa e depois chega falando, né? Eu visitei tal pessoa e, nossa, mas tá sofrida, não sei o que, e achou errado o que fulano fez. Nossa, como é que faz aquilo com aquela pessoa, né? E era uma coisa que essa pessoa também estava fazendo com outra, a mesma coisa. Então ela quis demonstrar
que ela estava sendo caridosa em visitar aquela pessoa, em acolher aquela pessoa, e achou, assim, ruim, né, não achou feio, achou horrível o que aquela pessoa que cuidava daquela senhora de idade estava fazendo com ela. Mas era uma questão também que ela estava passando dentro da vida dela, né, no cotidiano dela, que ela também não estava sabendo lidar. Estava fazendo a mesma coisa, né, de forma amenizada, mas estava fazendo a mesma coisa. E ela quis mostrar que ela foi caridosa, né, em estar ali, visitando aquela pessoa, escutando aquela pessoa. E ali ela quis mostrar para mim a bondade que ela fez. Então Jesus me fez perceber dessas duas pessoas, né, que ele não se importa com aquilo que se faz. Não é isso que agrada a ele, né, o fazer. Porque às vezes você faz com a sua vontade, do seu jeito, mas você coloca muito do seu eu. Ele não quer isso. É por isso que existe a vida divina, né? Por isso que ele quer que o homem faça todos os atos na divina vontade, com a divina vontade presente. Porque o eu, a minha vontade morre. Eu não existo mais. Eu deixo Deus trabalhar. Não são mais os meus gostos. Não é mais do meu jeito. Não é mais da minha forma, de como eu penso, de como eu quero, de como eu vejo, mas é Deus. É da forma de Deus. É do jeito de Deus. É no querer de Deus. Essa é a grande diferença da divina vontade. É ela agindo, ela trabalhando. Não é eu querendo mostrar trabalho, seja para quem for, ou para o irmão, ou para Deus. Deus não quer ver trabalho nosso. Deus quer trabalhar em nós. É Deus que quer trabalhar em nós. É isso que Ele quer. Esses dias, né? Nesses finais de tempo, Deus quer trabalhar em nós. Então é preciso que a gente deixe trabalhar. Que deixemos Deus trabalhar em nós, operar em nós. Que a sua divina vontade trabalhe em nós. Tenha campo aberto para fazer o que ela quer. E a gente não pode interromper com os nossos gostos, com os nossos quereres, com a nossa vontade manchada pelo pecado. É deixar Deus ter livre acesso para trabalhar. Aí ela continua aqui. Eu vi. Dito isso, desapareceu, e eu fiquei pensativa ao ver o mal que eu fazia. E dizia para mim: como pode ser possível que, como me colocar no querer divino, esquecendo todo o resto, como se nada mais existisse para mim, senão a eterna vontade, eu tomei parte em tudo o que contém este amável querer? Ela estava indagando assim, como seria possível, né? Ela se anular e tomar parte nesse querer eterno, né? E aí Jesus responde, né? Jesus, retornando, adicionou: minha filha, quem nasceu em meu querer? E Jesus falou, né, que toda vez que ela faz um ato na divina vontade, ela renasce. Por isso que ele fala: pequena filha é renascida da minha vontade, né? Porque ela renasce. Ele até falou que ele nasceu uma vez, né, para a salvação do homem, né, para trazer de volta essa vontade. E todas as vezes que ele fazia um ato divino, ele renascia de novo. Ele renascia, né, em cada ato que ele fazia. E também a Luísa iria fazer assim. E nós também, né? Em cada ato divino que a gente faz, a gente renasce na vontade divina. É uma nova vida que a gente gera. Uma nova vida divina. Aí ele fala: minha filha, quem nasceu em meu querer é justo que saiba os segredos que ela contém. Ademais, a coisa em si mesma é facilíssima e como com natural. Suponha que passe a habitar em uma casa. Então, aqui ó, de novo. Minha filha, quem nasceu em meu querer é justo que saiba os segredos que ela contém. Ademais, a coisa em si mesma é facilíssima e como com natural. Então, quando a gente nasceu no querer divino, a gente entra nessa vontade divina e sabe todos os segredos. Como se não existisse mais o pecado. Então, é com natural. A gente se faz uma com a vontade divina.
A gente volta à ordem, a gente vive aquela mesma vida de santidade do Adão antes do pecado. Então a gente volta. E aquilo ali, a vontade divina se torna uma com a nossa. A nossa se torna uma com a vontade divina. Então a gente sabe todos os segredos, né? Divinos. A gente está ali, mesmo se a gente não consegue captar, não é? Mas a gente faz parte, a gente participa dos segredos divinos, né? da ação divina. A gente participa, a gente faz parte. Aí. Suponha que passe a habitar em uma casa, ou por pouco tempo ou para sempre. Imagine aí que a gente vai habitar em uma casa, na qual há uma bela música tocando. Nessa casa tá uma casa, uma bela música tocando naquela casa. Um ar perfumado, pelo qual se sente infundir uma nova vida. Tu certamente não pusestes aquela música. Tu certamente não pusestes aquela música, nem aquele ar balsâmico. Mas como tu te encontras naquela habitação, não tua, você vem a desfrutar tanto da música como do ar perfumado que regenera as forças, a vida nova. Acrescente que aquela habitação contém pinturas encantadoras, coisas belas que embelezam jardins jamais vistos por você, com tanta variedade de plantas e flores que é impossível enumerá-los todos. Também há comidas deliciosas que jamais gostou. Oh, como te recria, te deleitas e desfrutas ao olhar tantas belezas, ao provar alimentos tão deliciosos, mas de tudo isso nada é feito ou posto por ti. Mas tu fazes parte de tudo, só porque estás naquele quarto. Então essa é a divina vontade, né? Todos os bens do Criador, tudo aquilo que Ele é, que Ele contém, a gente participa. Por mais que a gente não consegue sondar tudo, né? Ver, conhecer todas as plantas, né? Por mais que a gente não consegue chegar a tudo que contém dentro daquela casa, não é nossa, né? Porque quem colocou ali foi o Criador. É do Criador, vamos dizer assim, é do Criador. Mas a gente está ali e usufrui de tudo ali como se fosse nosso. É como se fosse nosso. Como te deleitas, desfruta a olhar tantas belezas, a provar alimentos tão deliciosos. Mas de tudo isso nada é feito ou posto por ti. Mas tu fazes parte de tudo. Nós participamos dessa vida divina. Nós participamos porque entramos nesse ato eterno de Deus, né? Porque estás naquele quarto. Então nós participamos de tudo aquilo que Deus que Deus é, porque nós adentramos na ordem divina. Quando a gente adentra nessa ordem, a gente usufrui de tudo, tudo. É como a Luísa falou, né? É como se fosse no mar. Um trecho que a Luísa fala. Que Jesus falou, que é como se a divina vontade é como se a gente estivesse no mar. E aí que nesse mar, a gente sabe que tem água por trás, de baixo, em cima, e até entrando, né? Nas nossas entranhas ali, aquela água do mar. E a gente não pode medir os confins dessa água, né? Mas a gente sabe que a gente está imerso nela, que a gente está ali, que ela nos toma por inteiro. Então, essa é a divina vontade na nossa vida. Tudo que Deus é, tudo que Deus contém, está na divina vontade. Quando a gente entra nessa divina vontade, né, nesse ato eterno, a gente usufrui de tudo. De tudo. A gente participa de tudo, né? Porque a gente entrou esse ato eterno de Deus. Agora, se isso acontece na ordem natural, muito mais fácil pode acontecer na ordem sobrenatural de minha vontade. Então, se isso acontece, né, de a gente estar numa casa e gozar de todos esses benefícios da casa, imagine na ordem sobrenatural, da vontade de Deus que tudo abraça, que tudo contém, né, que é o gerador de tudo. Imagine, né, na ordem sobrenatural da vontade divina. A alma, com entrar nela, forma um só ato com a divina vontade. Entrando nela, formamos um só ato com a divina vontade. Como conatural,
toma parte no que ela faz e contém. Então, nós participamos em tudo aquilo que a divina vontade faz e em tudo aquilo que a divina vontade contém. Então, a gente participa do trabalho divino. A gente não só faz um trabalho divino, né, como é na santidade humana de fazer. Vou fazer uma caridade, vou fazer uma boa ação, vou celebrar isso, aquilo, né? É fazer no ato humano, fazer na vontade humana, do meu jeito, né, com minhas imperfeições. Vai estar cheio de imperfeição. Vai estar cheio de imperfeição. Por quê? Porque é feito no humano, com nossa vontade humana. A nossa vontade humana, o nosso eu, mancha as nossas obras. Né? Por mais bonitas que elas sejam, elas estão manchadas pela vontade humana. Então, na vontade divina, não. Está perfeita. Né? Tudo perfeito. Tomamos parte em tudo. E como o natural toma parte no que ela faz e contém. Muito mais que a alma, para viver em minha vontade, primeiro é despojada das vestes do velho Adão. Então, a alma, para viver na vontade divina, qual é o primeiro passo? Né? É despojar-se das vestes do velho Adão culpado. E é revestida pelas vestes do novo e santo Adão. Então, despojar-se das vestes do Adão culpado é despojar-se da vontade humana. O que foi que manchou Adão? Qual foi a culpa de Adão? Onde estava a culpa? Na vontade. A desobediência, né? Foi por meio da vontade de Adão, subtraída da de Deus. Então, é despojar-se de sua vontade, do velho Adão, que mora em nós, depois do pecado original, desobediência, vive em nós um Adão culpado. Carregamos a culpa de Adão. A gente vê na imperfeição do mundo, né? Quantas imperfeições a gente vê hoje. Se a gente olhar pessoas que nascem aleijadas, né? Por quê? Por que Deus permite, né? Pessoas que nascem assim, aleijadas. É imperfeição. A gente está na imperfeição. Mas também da nossa imperfeição, Deus consegue tirar um bem, não é? Consegue tirar reparações das nossas imperfeições. Então, é do pecado. É consequência do pecado. Aí você me pergunta por que o homossexualismo. A criança não tem culpa, às vezes nasce assim, já nasce assim, né? É na gestação. Ou desde pequena a criança é assim, não é? Ela não tem culpa, não. Tem mais que se assumir, não é? Não. A criança pode não ter culpa, a pessoa pode não ter culpa. Realmente. A gente vê que muitas pessoas, muitas crianças, muitas criaturas, né? Pessoas já, desde crianças, já apresentam, né, tendências homossexuais. A gente já vê ali no jeito da criança que ela apresenta essas tendências. Mas não é culpa dela. Algumas sim, algumas pessoas a gente percebe que estão virando, né? Do nada estão virando. Não digo nem saindo do armário, estão virando. E aí a gente fica sem entender. Né? Mas por quê? Ela não tem culpa e não tem. De quem é a culpa? Da imperfeição. Estamos num mundo imperfeito, um mundo subtraído da vontade divina. Então, o que é o mal? O que é o bem? Né? De acordo com São Tomás de Aquino, não existe o mal, só existe o bem. Porque se a gente for olhar, até o diabo é um bem. Porque Deus criou ele bom, bonito, perfeito, né? O Lúcifer, Deus criou perfeito. Então, não existe o mal, só existe o bem. Então, o que é o mal? É a ausência do bem. A ausência do bem é o mal. Então, quando o homem, que foi feito bonito, perfeito, né? Quando o Lúcifer, que foi feito um anjo de luz, perfeito, se subtrai da vontade de Deus, então, a vontade de Deus é bem. E aquilo que sai dela não pode ser bem. Não pode, não tem como.
Nada pode se subtrair de Deus, porque Deus é o Criador de tudo. É aquele que gerou tudo, é o motor gerador. Então, para ser bom, para ser perfeito, tem que estar em Deus. Ao se subtrair de Deus, tudo se torna imperfeito. Então, daí nasce o mal. Né? O mal é a ausência de Deus. O que é a ausência de Deus? É o afastar-se de Deus. É o subtrair-se da vontade de Deus. Então, por que existe hoje no mundo tanto homossexualismo? Né? E muitas outras coisas que a gente vê que tem acabado, né? Com a vida de muitas pessoas, ceifado com a vida de muitas, não só da carne, mas da alma. Essa ausência de Deus. Essa ausência de Deus é a imperfeição. Quando o homem sai, se subtrai da vontade divina, ele cai na imperfeição, porque a vontade do homem é imperfeita. Então, longe de Deus, ele está na imperfeição. E estando na imperfeição, ele está sujeito a todos os males. A todos os males. É por isso que o mundo está hoje um caos. Né? Tanto sofrimento, tanta desigualdade social, tanta violência, tanta ambição, tanta corrupção, tanta ganância, tanta discórdia, discordâncias. Por quê? Porque falta a presença do bem que é Deus. Falta a ordem divina, não é? Dentro do homem. Dentro do homem. Porque a natureza está na ordem divina. Mas o lugar que ela precisa estar, ela não está. Né? É onde? Dentro do homem. Só quando o homem voltar à sua ordem, a ordem estabelecida por Deus, é que tudo voltará a ser perfeito, como diz na Bíblia, né? Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Então, tudo que a gente vê hoje é resultado da imperfeição, gerada pela desobediência, gerada pela subtração de uma vontade toda santa, toda divina do homem para com a vontade do Criador. Então, como ele disse aqui, Adão culpado é revestido pelas vestes do novo Adão. Então, primeiro é despojado das vestes do velho Adão culpado, né? Saindo dessa imperfeição. Quando a gente entra na vontade divina, a gente sai dessa imperfeição. A gente se despoja da nossa vontade. Né? Despojar-se das vestes do velho homem é despojar-se da vontade. Né? Que é a causa de todos os males. É a nossa vontade humana. Então, a gente se despoja dela. E se despojando da vontade humana, a gente fica livre de todas as paixões, né? Nossas paixões, a qual a nossa vontade humana nos colocou. Todas as nossas misérias. Só fica a nossa pequenez. Que Jesus se agrada tanto com ela, né? Que ele não tira. A nossa pequenez ele mantém. Então, saiu Adão culpado e agora é revestida pelas vestes do novo Adão. Do novo e santo Adão. Quando era o novo Adão? Era quando Adão saiu perfeito das mãos de Deus. Esse era o Adão santo. O Adão saído perfeito das mãos de Deus. Em conformidade com a vontade de Deus. Então, Jesus quer tirar essas vestes do velho Adão, que nos colocou à vontade humana, e nos colocar de novo as vestes do novo Adão. O Adão lá no Éden. Voltando em conformidade com sua santa vontade, eliminando toda e qualquer imperfeição do homem e do mundo. Sua vestidura é a luz da mesma vontade suprema. Sua vestidura é a luz da mesma vontade suprema. Então, Adão se vestia de luz, né? Lá no paraíso, lá no Éden. E o que é que vestia Adão de luz? Era a vontade divina. Eles estavam vestidos com vestes divinas. Aí, ó. Sua vestidura é a luz da mesma vontade suprema, na qual lhe vêm comunicados todos os seus modos divinos, nobres e comunicativos a todos. Então, aquela veste divina, né, da vontade divina, vem comunicando aqui, ó, sua luz, sua vestidura é a luz da mesma vontade suprema.
na qual lhe vêm comunicados todos os seus modos divinos, né? Nobres e comunicativos a todos. Esta luz fala perder as facções humanas e restituir-lhe a fisionomia do seu Criador. Então, a luz da divina vontade quer trazer de volta o homem. A ser esse novo Adão e quer trazer de volta para fazer, para que o homem perca as facções humanas, né? Os traços humanos, a mancha humana. É aquilo que tirou dele a semelhança divina, né? Tirar aquilo que fez com que ele perdesse a semelhança divina, para restituir a fisionomia do seu Criador, a semelhança. Então, somente a vontade divina se assemelha ao Criador, faz o homem se assemelhar ao Criador. Né? Tanto é que ele fala que é a santidade mais perfeita, né? Que mais se assemelha à santidade do Criador. É a santidade da divina vontade. Então ele quer fazer isso, restituir-lhe a fisionomia do seu Criador, né? Para que o homem se assemelhe com Deus novamente. Que maravilha, então, em que tome parte em tudo que possui o divino querer, sendo uma a vida e uma vontade. Então, ele quer que a gente tome parte de tudo que possui a divina vontade, sendo uma a vida e uma a vontade. Então, a nossa vida deve ser uma com a vontade de Deus. A nossa vontade deve ser uma com a vontade de Deus. Não pode existir outra vida além dessa. Porque se existe uma outra vida além dessa, é imperfeita. É subordinada à imperfeição. Porque sem Deus não existe perfeição. Não existe beleza. Algo para ser belo, para ser perfeito, tem que estar em Deus. A partir do momento que se subtrai de Deus, né, está imperfeito. É imperfeito. Não é bonito, é feio. Por isso, seja atenta. Te recomendo que me seja fiel. E seu Jesus manterá a batuta de te fazer viver sempre em meu querer. Então, o que ele quer de nós? A fidelidade. Ser fiel. E não parar, não ficar olhando. Aí eu não consigo. Aí é difícil. É impossível. Não é impossível, não. Com nossas forças sempre vai ser, porque nós não temos forças para isso. Nós não temos. Então não adianta buscar força em nós mesmos, que nunca encontraremos. Então é confiar. Aqui, ó. Ser fiel. Confiar e ser fiel a Jesus. E deixar que ele faça o trabalho. E nosso papel é dizer fiat. Fiat. Nos anularmos e dizer fiat a tudo que ele quiser fazer em nós. Sendo fiel. Te recomendo que seja fiel e seu Jesus manterá a batuta de te fazer viver sempre em meu querer. Então, quem vai fazer viver é Ele. Não somos nós. Eu estou aqui vivendo no querer divino. Porque eu estou conseguindo, eu tô caminhando, eu sei meus passos, eu sei os passos que eu posso dar e que eu não posso dar. Não, a gente não sabe de nada. A gente só precisa caminhar. Quem faz o milagre é Ele. Aí, ó. E seu Jesus manterá a batuta de te fazer viver sempre em meu querer. É Ele que nos faz viver. É Ele que nos mantém. Não é a nossa força. É o nosso fiat. Fiat e Ele faz. Se não tiver o nosso fiat, Ele não faz. Como Nossa Senhora. Para Ele fazer com que o reino da redenção viesse, Ele precisou do quê? Do fiat de Nossa Senhora. Fiat. Se ela não dissesse o fiat, como é que Ele ia fazer? Então, o que Ele precisa é do nosso fiat e da nossa fidelidade constante, a cada dia. Não basta o fiat de hoje, é o fiat de cada instante. Fiat, 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 fiat. E aí ele faz. É ele que faz, ó. Manterá a batuta de te fazer viver sempre em meu querer. Estarei em guarda, a fim de que jamais possa sair dele. Ele se põe como guarda, além de nos dar o anjo da guarda para estar ali.
conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, recolhendo ali nossos atos, ele também se faz de guarda, estarei em guarda, a fim de que jamais possa sair dele. Ele não quer que a gente saia jamais. Então, qual é o empecilho, né? O que pode impedir, né, eu fazer com que a gente saia da divina vontade somos nós mesmos, porque ele não quer nem um pouco que a gente saia. Ele não está ali apontando o dedo pra gente. Você errou, você caiu. Não, ele não está apontando o dedo. Ele está nos fortalecendo. Ele está ali de guarda para que nós possamos permanecer fiel. E a gente não pode olhar o Fiat do ano que vem, o Fiat da semana que vem. Não. É o Fiat de agora. Fiat. Fiat de cada momento, de cada ato. É de cada ato. Porque é por meio de cada ato que ele vai construir, né? Por meio de cada ato dele em nós, que ele vai construir o seu reino. Tão sonhado por ele. Tão desejado por ele. E merecido, né? Onde todos irão voltar à ordem estabelecida por Deus. E assim ele gozará das alegrias da criação. Amém, Fiat.